Boa noite a todos aí, que estou vendo vários amigos entrando, já Laís Peixinho, Amanda, ó, Geraldo acabou de chegar. Hoje nós vamos dialogar um pouquinho aqui, estou chamando já Geraldo, um pouquinho sobre a nova repercussão da vez na área do direito, que são as audiências por videoconferência. Fala, Binho! Peraí que eu fui ajeitar ali a luz, que tava ruim. Fala, Binho! Mas, rapaz, gente, para quem não conhece, aí é Geraldo, ele é meio ensaboado assim. Disse que foi tomar banho para ficar cheiroso em frente ao celular. Mas sempre foi assim, ensaboado. De hoje que eu chamo para vir a Valença, tivemos a oportunidade de marcar um evento aqui para ele falar sobre juizados especiais, que é da especialidade dele por 4 anos. Trabalhou como juiz leigo lá em Itabuna. Esse rapaz que eu sou fã demais de carteirinha, e a OAB de Valença não podia deixar de discutir um tema de relevância como esse, sem que estivéssemos com uma pessoa de excelência como Geraldo para a gente dialogar. Semana passada, assim que foi publicada a lei que trazia algumas alterações a 9.099, muitas repercussões foram trazidas, enfim. Eu assisti uma live de Geraldo com o Eduardo Roma. Eduardo, para quem não sabe, é daqui de Valença, né? E a gente ficou aqui a debater algumas coisas que naquele momento a gente não conseguia ainda refletir como um todo, e que talvez hoje a gente possa trazer uma maior segurança para as pessoas que estão aí nos ouvindo. E eu queria, antes de tudo, iniciar, né, estou vendo as pessoas entrando aí, dizer de que eu sou seu fã, viu, Geraldo? Pelo trabalho que você tem realizado aí na região sul, né? Na academia também, pelos escritos que se tem, e pela amizade, né? Graças a Deus, semana passada eu tive uma live com Rafael, e aí eu disse ao Rafael, o grande presente que a vida me deu são os amigos. Graças a Deus, eu tenho muitos bons amigos, e Geraldo é um deles. Assim como muitos amigos aqui da subseção, graças a Deus eu sou um privilegiado, né? Onde eu cheguei, onde eu estou, eu sou agraciado por pessoas boas, de boa índole, que querem crescer juntos. E eu fico muito feliz pelo seu crescimento, viu? Eu aplaudo muito. Eu queria passar a palavra para você fazer sua apresentação inicialmente. Grande amigo, doutor Alcides Bulhões, também conhecido como Binho. É um prazer, satisfação estar aqui contigo, meu irmão. Também sou admirador seu, você sabe disso. Sou fã do seu trabalho, não só como pessoa, como profissional, como cozinheiro. Na verdade, você esquentava a comida de sua mãe e dizia que era você que cozinhava, né? Nada Mas disso, você tudo bem. sabe que é Mas perfeito, do tudo início ao bem, fim. né? E com certeza os advogados de Valença estão felizes e orgulhosos por tê-lo como presidente da OAB Valença. Você vem desenvolvendo um trabalho espetacular e serve de modelo e de espelho para toda a região. Você realmente é uma pessoa que nasceu e merece brilhar. Você está com
graças a Deus, com a conta bancária enorme, mas não perde a Nem tanto, muito humildade, trabalho. não perde a humildade, a sua simplicidade. E você sabe que assim que essa pandemia acabar aí, que está assolando a todos nós, vou fazer uma visita aí a você. Você está me convidando só agora, viu? Mas tudo bem. Mas Não, todo mundo daqui sabe que em abril do ano passado você não pôde vir para outro evento. não teve imprevisto, mas vamos fazer um evento presencialmente aí, quando essa pandemia passar. Mas como você falou, conversar sobre um tema muito interessante, que é a nova audiência, né, por videoconferência, em sede de juizados, é um tema. Inclusive, hoje saiu um decreto, olha que coincidência, hoje saiu o decreto Eu já estava seguinte. prevendo que ia sair o decreto hoje. Não é possível, né? Não é possível que os caras iam fazer isso, ia jogar, ó, toma aí a audiência e se vira, não é possível. E aí saiu o decreto e é muito pertinente a gente estar aqui conversando sobre esse tema exatamente quando saiu o decreto, né? E aí só reiterando as palavras, grande amigo Alcides, não estou falando isso porque em razão de nossa amizade não, mas também os advogados aí de Valença com certeza corroboram com todas as minhas palavras. Você, desde quando estagiário, estudante, trilhamos o mesmo caminho, né? Só minha conta bancária que não está igual a sua, mas tudo bem. Trilhamos o mesmo caminho e graças, fico feliz pelo seu sucesso aí na região, na Bahia. Você merece tudo de bom, meu amigo. E compromisso aqui firmado. Acabando essa pandemia aí, as coisas tranquilizando. Vamos fazer um evento aí em Valença sobre juizado. Como você falou, né, juizado, eu e Eduardo, nós ficamos aí 4 anos vendo todo dia juizado especial. 4 anos seguidos deu para trazer uma bagagem boa sobre o tema. E nada mais oportuno do que semana passada foi aprovada a lei instituindo a audiência virtual no juizado e hoje saiu o decreto do Tribunal de Justiça da Bahia regulamentando a audiência virtual no juizado. Isso. Mas sinto-me feliz por estar aqui contigo, meu amigo. Você sabe disso. A alegria é toda nossa. Geraldo, eu vou traçar um panorama geral e depois eu passo a bola para ti. Porque, assim, antes de tudo, eu tenho visto aqui que tem umas pessoas que estão na audiência aí, entre elas Ana Paula. Ana Paula é uma colega nossa daqui da diretoria. Aí ela falou, isso está me trazendo tanta dor de cabeça, você nem imagina. Já estou sem dormir, ela vai falar aí daqui a pouco. E aí, se não fosse vocês, eu não ia nem assistir, porque isso está enchendo a minha cabeça de circunstâncias. Antes de tudo, eu acho que você vai corroborar comigo, dizer que não precisa ter desespero. Não precisa se apavorar. As coisas estão aí acontecendo realmente com muita rapidez, mas que ninguém é maluco, né, para mudar uma realidade de um país, de circunstâncias peculiares locais, da noite para o dia, simplesmente com a lei. Hoje eu escutava de um jurista aqui, o oficial de cartório de registro de imóveis da cidade, Erison, um rapaz super capacitado, ele disse, a primeira vez que o direito tem se antecipado à sociedade. E é o que nós estamos percebendo muitas das vezes. Antes, a sociedade mudava e a lei vinha para regular essa circunstância. Agora, a situação está um pouco diferente. A lei está vindo antes, né, tentando regulamentar, prever uma circunstância que vai ocorrer lá na frente, para que depois a gente possa regulamentar, e é o que está acontecendo. Não é algo novo, é muito bem dito por você. Na sua live, quando eu assisti atentamente, não é algo novo. O CPC de 2015 já trazia expressamente, né, a possibilidade de audiência por videoconferência. Estava lá consignado, infelizmente ou felizmente não era utilizado, né, por conta das restrições que nós já conhecíamos. Está lá, né, no artigo 236 do novo CPC, salvo engano, que diz que admite-se a prática de atos por videoconferência ou outro recurso tecnológico de sons ou imagem em tempo real.
estava lá, mas que não era utilizada. Então, espera aí, a normatização de audiência por videoconferência já existia. Ponto. Esse é o primeiro passo, que eu acho que isso ninguém vai discutir, né? E aí eu queria tocar nesse assunto. A repercussão maior se deu quando a aprovação, na semana passada, no dia 27 de abril, se não me engano, da Lei 13.994, que estabeleceu algumas mudanças no artigo 22 e 23 da 9.099. Aí foi no dia que lançou que vocês estavam também discutindo ainda como é que seria a aplicação dessa lei, precisaria de uma regulamentação. E aí, não sei se você recorda, eu fiz um comentário até durante a manifestação e disse, gente, vamos ter que fazer uma interpretação sistemática da norma. Nós não vamos pegar a 13994 e aplicar ela isoladamente, porque de fato ela isoladamente não traz outros aspectos, né? E aí esperei, maturei essa situação, vocês disseram, realmente, tem alguma coisa aí que está faltando, quando a lei falava que se o réu não comparecer, o juiz proferirá a sentença, né? Aí, poxa, o que é que ele quis falar isso? Está faltando alguma coisa. E para o autor? Hoje, refletindo muito acerca desse tema, eu fui pegar a 9.099 com a atualização, né? Tem a 9.099 atualizada, sem os recortes, e ela com os cortes das atualizações que foram, consequentemente, sendo realizadas. E aí, para minha surpresa, né, a 9.099, que estava no site do Planalto, ela já estava atualizada, certo? Com os cortes. E aí, eu fui logo no artigo 22 e no artigo 23, que são os da discussão maior. E aí estava lá. Quem puder, quem tiver computador aí ao lado, pode ir lá, baixar no site do Planalto 9.099 com essa ressalvazinha. E aí, página. O artigo 22 fala da audiência de conciliação, né, e do juízo arbitral. Ele fala a conciliação será conduzida pelo juiz togado leigo ou por conciliador sob sua orientação. Ponto. Existia no artigo 22 o parágrafo único que tratava da homologação do juiz, né, com eficácia de título executivo. Esse mesmo parágrafo foi mantido com a reforma da 13.994, com o parágrafo 1º. E aí foi acrescentado o parágrafo 2º, dizendo que seria cabível a conciliação não presencial conduzida pelo juízo mediante o emprego de recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, que é exatamente o que já tinha lá no novo CPC. É exatamente isso. Ou seja, choveu no molhado a norma. Choveu no molhado. Aí por que é que choveu no molhado? Porque se nós formos lá para o artigo 23, o 23 todo ele foi reformado, né, pela 13.994. Como é que era antes de 27 de abril? Antes de 27 de abril estava assim, não comparecendo o demandado, o juiz togado proferirá sentença. Então, o que foi que aconteceu? A única diferença é que, com a reforma, trouxe, se o demandado não comparecer ou recusasse a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz proferirá a sentença. Que quis dizer o quê? A mesma circunstância que já existia. Se o autor não comparecer, a 9.099 foi mantida lá as circunstâncias. Processo arquivado. Se o réu não comparecer, logicamente, vai trazer a revelia. Essa foi uma interpretação sistemática trazida, né, com a reforma e que é muito daquilo que vocês já discutiam naquela live com Eduardo. Aí eu queria passar a bola para você, se você concorda com essa interpretação que a gente tem trazido aqui.
Amigo, realmente qual foi o impacto, vamos dizer assim, o impacto social e o impacto jurídico, né? Porque veio trazer a possibilidade dessa audiência não presencial no juizado. E qual foi a minha preocupação quando essa lei surgiu? Porque surgiu a lei, olha, audiência virtual no juizado, e aí a mente começou a pensar, a refletir nas repercussões sociais e jurídicas. A gente sabe que o juizado é, de fato, uma sistemática completamente diferente, uma sistemática única, inclusive principalmente quanto ao acesso à justiça. Como eu falei outrora, e aqui eu reitero, o juizado cobra-se dívida de R$ 50, de R$ 70, de R$ 80. Então, aquele pobre da periferia, ele é demandado no juizado, ele é réu no juizado. E a minha preocupação foi exatamente essa. Ou seja, poxa, e o réu, o do juizado, aquele que não tem condições, recebe a citação para comparecimento à audiência, e aí tem lá audiência virtual, mas não é que ele está se recusando, é que ele não pode ir, ele não tem como ter acesso. E essas que foram as preocupações sociais. E as preocupações jurídicas foi que, poxa, a lei poderia falar mais do que falou, ela poderia, tudo bem, aplica-se o disposto nessa lei, ausente o autor, o réu aplica. É tanto que o decreto, não sei se você leu o decreto de hoje do tribunal, o decreto trouxe a previsão, ausente o autor, aplica, e aí trouxe as consequências, será arquivado, condenação em custas e etc. O decreto realmente falou o que deveria falar quando a lei não falou. E aí você, naquela ocasião, e aqui você reiterou, você fez uma interpretação muito feliz, que é essa análise. Falou, olha, vamos olhar a lei em sua inteireza, vamos olhar a lei toda, a Lei 9.099, até porque é mais uma possibilidade de audiência, que é a audiência não virtual. E interessante, Alcides, que no decreto hoje do Tribunal de Justiça trouxe como uma facultatividade, tanto que as partes ela tem que peticionar requerendo audiência virtual. Mas só que a preocupação que eu fiquei foi quanto a essa recusa do réu. Como é que seria essa recusa do réu em termos práticos? Será que o réu também teria que peticionar anuindo a audiência não virtual? E aí, se ele não comparecer, aplica-se a revelia e a sentença. Eu, ao ler o decreto, entendi isso, que autor e réu devem peticionar requerendo audiência virtual. Até porque as audiências presenciais estão suspensas até o dia 15 de maio e eu creio que vai perdurar aí por mais tempo. Eu creio que, pelo menos em maio, eu acho que não haverá audiência, ao menos em sede de juizado. Eu acho que em qualquer lugar não vai ter audiência. Até porque a pandemia, pelo menos aqui na região, o pico está por agora. A audiência, Itabuna tem mais de 250 casos, já tem 6 óbitos. Então, aí a tendência é realmente, pelo menos até o início de junho, o pico ser mantido e enfim. Então, minhas preocupações foram essas. Social, preocupado nas pessoas que procuram também o juizado, aquela pessoa que não tem recursos financeiros, aquela pessoa que não tem um celular com internet disponível, não tem um celular e não tem internet em casa, não tem como acessar. É tanto que, enquanto eu fui juiz leigo, inúmeras vezes, Alcides, eu via lá na recepção do juizado pessoas indo procurar informações do processo, quando pode procurar na própria internet em casa, mas a pessoa não tinha internet em casa, não tinha computador. O que é que ela fazia? Ia na recepção do juizado para procurar informações. Então, minhas preocupações sociais foram essas, para não prejudicar e não ir de encontro ao próprio espírito do juizado, que é o acesso à justiça. Seja de quem tem condições, seja de quem não tem condições. Aí eu fiquei nessas preocupações, nessas cautelas, mas o decreto hoje deu uma clareada e você já tinha feito aquela interpretação sistemática, eu fui muito feliz nesse ponto. Eu aqui fui pego muito de surpresa com a publicação da lei, notadamente pelo sentimento de estar representando a classe enquanto advogado, os advogados do interior, porque essa é uma preocupação que muitos dos advogados do interior ainda exercem a atividade da advocacia por meio da correspondência, né, porque é uma realidade.
E aí eu me preocupei muito, uma vez fosse obrigatório a audiência por videoconferência, porque para um grande escritório, uma grande empresa, seria muito fácil, Com né, certeza. fazer hoje um núcleo com 2 advogados, centenas Sim, de estagiários, e faria sim, todas as audiências de todo o país de lá mesmo, sem ter a subcontratação, que ainda é necessário, é uma sim, divisão de valores, né? sim. Seria uma nova realidade. Mas eu não tinha naquele momento ainda passado a interpretar de que no juizado como réu não se tem grandes empresas apenas. Como bem dito por você, existem aquelas pessoas que demandam causas pequenas, até porque são as pequenas Sim, causas, e que não sim, teriam acesso, e aquelas que fizessem as queixas sem a devida representação. Os processos com menos de 20 sim, salários mínimos, como é que ficariam? sim. Os réus que assim pudessem que não pudessem contratar advogado, como é que ficariam? Esse acesso ao judiciário, como é que ele iria ser eficaz, considerando as realidades do nosso país? Nós não estamos num país em que tem uma internet banda larga com Na praça, celeridade, em né? qualquer lugar, aquela internet Não é disponível. qualquer lugar que se tem acesso. Sim, As pessoas não têm condição ainda, pessoal, de adquirir celulares, muitas das vezes com um smartphone. Né? Não é todo sim, mundo ainda que tem condição. Você sim. veja que em pequeno detalhe isso fica muito visível. O auxílio social, inúmeras pessoas não conseguiram sequer baixar o aplicativo para fazer o seu É verdade, cadastro. é As verdade, filas dos bancos estão aí por falta de conhecimento, não é por sim, falta de organização de gestões administrativas ou do próprio banco. é É por verdade. conta de todas essas circunstâncias. E aí eu me reporto sempre ao CPC, que o CPC diz lá que a automação processual ela não pode prejudicar o acesso e a participação das partes de seus procuradores. Está lá no artigo Sim, 194. Isso é algo que está lá fixado e que temos que, de toda sorte, seguir. Agora sim, se a gente veio para tratar do juizado e do decreto, eu hoje fiquei assim, estupefato quando houve a publicação. E muita gente, quando pega o decreto, quando pega uma portaria, ela não se apega aos considerandos. Vai logo para sim. o dispositivo do que está resolvido, né? E aí eu fiquei observando os considerandos. E eu achei, assim de uma generalidade e de alguns aspectos que ninguém tinha ciência de que isso existisse. Os motivos pelos quais o TJ estaria regulamentando a possibilidade de audiência por videoconferência. Não sei se você viu isso. Eu parei para olhar. Aí fala, considerando o 236 que admite videoconferência. Isso é ótimo, todo mundo está tranquilo, né? Aí depois fala da pandemia. Reporta o considerando a pandemia por conta da circunstância de que este decreto ele irá regulamentar excepcionalmente a este período de pandemia. Então, vem a calhar de que não vai ser praxes as audiências por videoconferência. Então, eu acho que as pessoas que estão aí preocupadas, e agora como é que vai ficar a minha advocacia? Tenha um pouco de calma, não é assim, não vai deixar da noite para o dia de É ter verdade, eu audiências, também acho. de ter Também acho. audiências presenciais. A gente tem que ir com muita cautela nesse ponto. Aí vem um outro considerando interessante, né? A circunstância da folha de pagamento dos conciliadores. Eu ia falar disso. Aí eu digo, mas rapaz, por que esse decreto que trata de audiência de videoconferência e traz esse considerando, observe aqui considerando que a folha de pagamento dos conciliadores no período de janeiro de abril de 2020, de janeiro a abril de 2020, foi no valor de R$ 3.118.148,76, segundo informações da Coordenação de Gestão de Despesas Pessoal. Eu fiquei pasmo com essa circunstância de eles estarem trazendo, não considerando uma informação como essa. Ou eles acham que o pagamento dos conciliadores é uma despesa que pode ser afastada e que não é importante.
E eu tenho visto muitos conciliadores passando dificuldade, porque o próprio tribunal, nessa figura anômala, não está pagando. Aí vem lá, eu entendi, quando fui no dispositivo da lei, e eu sei que você vai falar isso aí no final, o porquê de eles citarem isso. Porque eles querem que as audiências por videoconferência sejam realizadas por conciliadores que sejam Voluntários. voluntários. Voluntários, velho. Aí eu digo, mas rapaz, que coisa. Aí vem um outro considerando. Pasme, me chamou muita atenção. Considerando que o custo com a intimação pessoal por AR, nós que estagiamos na quarta civil de Itabuna, nós sabemos o quanto que Henrique abusava para pegar lá o AR, colar certinho e fazer. Esse rapaz não voa, vai devagar. Mas eu descobri que o AR, que está lá no considerando, custa R$ 18,66, né? E tem um contrato, certamente, com o Correio, né? E que o custo das intimações decorrentes dessas designações nesse período foi de cerca de R$ 1.698.060, referente a 91 mil intimações expedidas só de redesignação. E aí eu digo, poxa, por que isso? Contenção de despesa. E aí entendi lá embaixo que eles estão suspendendo aquelas audiências que as pessoas não queiram que seja designada a audiência. Eu vi, não é para redesignar, não. Se você não suspender. Se você não quiser conciliar, peraí. Fica aí, ó. É bem por aí. Aí vai lá no outro considerando, falando da lei que instituiu a possibilidade do juizado, o enfrentamento das medidas do Covid, a suspensão das audiências pelo CNJ, né? E aí chama a atenção da criação de um núcleo de prevenção e tratamento ao superendividamento pelo decreto do Judiciário. Eu não tinha ainda percebido que já foi criado um núcleo específico para esse. Eles estão muito preocupados com a perda de arrecadação que o próprio Judiciário está tendo nesse período, né? E aí resolveu fazer esse decreto, que eu queria que você passasse aos colegas aí o que é que você acha dele e as nuances referentes a esse decreto. Então aí, para a gente sintetizar bem o primeiro aspecto, deu para perceber que a audiência não presencial, a audiência virtual, é facultativa. Ou seja, as partes peticionam requerendo audiência. E aí, pelo decreto, se o autor não compareceu, contumácia. Ou seja, se o autor peticionou requerendo participar da audiência e não foi, contumácia. Em termos práticos, arquivamento do processo com condenação em custas. Se o réu peticionou requerendo também participar da audiência virtual, ou se recusar, como a própria lei fala, ou se recusar, haverá, o juiz, desde logo, proferirá a sentença. E aí, na interpretação sistemática, aplica-se a revelia e o juiz vai sentenciar. Então, isso aí já ficou claro. A audiência é facultativa, as partes têm que peticionar requerendo audiência, e aquela parte que peticionar e não for, aí, para o autor, arquivamento em custas, para o réu, revelia. Beleza. Esse decreto, você tocou no ponto interessante dos conciliadores. Por quê? Porque são duas categorias de prestadores de serviço. Conciliadores e juízes leigos. São chamados particulares em colaboração com o Estado. Eu, por 4 anos, fui juiz leigo aqui em Itabuna. E perceba que aí eu não estou mais como juiz leigo, porém eu participo dos grupos ainda, né? Porque tem muito debate jurídico, principalmente em torno do juizado. E aí eu fui olhar inúmeras mensagens no grupo dos conciliadores e juízes leigos. Quando eu vi, eu descobri essa figura do conciliador voluntário que o Tribunal de Justiça criou. O que é que o TJ falou? Quem vai fazer a audiência é um conciliador voluntário que auxiliará o juiz togado. E os conciliadores falaram, poxa, mas e nosso ganha-pão? E nossa demanda? Como é que vai ficar? O Tribunal de Justiça falou que, então, enquanto perdurar isso aí, os conciliadores não vão receber nada, porque é um conciliador voluntário que auxiliará o juiz togado.
E a ideia, como você muito bem frisou, é reduzir despesas, reduzir custos. É tanto que nos considerandos colocou até quanto foi gasto com os conciliadores. Quando a lei surgiu, aí você fala, pá, e qual a sua impressão? Quando a lei surgiu, eu fiquei muito preocupado. Não só enquanto fui juiz leigo, mas também como advogado militante no juizado. E advogado militante no juizado, tanto pelo autor como pelo réu, até porque eu também advogo pelo réu em demandas no juizado. E a experiência prática no juizado demonstrou que muitos que procuram o juizado não têm acesso à informática, não têm acesso à internet. E aí eu fiquei preocupado. Esse decreto que foi editado hoje, eu confesso que ele tranquilizou mais um pouco. E aí fez surgir a lâmpadazinha, falou, olha, talvez seja uma boa ideia. Boa ideia em qual caso? Imaginemos, eu vou ajuizar uma ação, eu patrocinando os interesses de alguém, esse alguém instruído, tem internet, eu estou aqui em minha casa, o tribunal contratou uma plataforma, quando parece-me que o CNJ tem a oficial, mas o Tribunal de Justiça quis contratar a plataforma, contratou uma. Como é que seria confortável e interessante? Eu aqui em minha casa, o meu cliente também instruído e com internet na casa dele, e a empresa lá de São Paulo, ou qualquer que seja, pronto, todos participam da audiência virtual. Então, para quem está pelo autor, é interessante, porque nesse período de pandemia o processo vai andar, vamos dizer assim. O processo não vai ficar parado. Até porque, como você muito bem frisou, por exemplo, olha que coincidência, hoje eu tinha uma audiência 8h50, mas aí como o decreto surgiu assim, esse final de semana, de uma hora para outra, para cá, eu falei, pô, daria muito trabalho, não, eu iria ter que mandar para o cliente, a plataforma, e explicar a ele. E minha preocupação foi se o cliente não comparecesse à audiência, e aí seria uma contumácia, né? Condenação em custas, e aí ia dar muita dor de cabeça. Eu fiquei na minha, vamos dizer assim. Mas aí tem a consequência que você falou, o processo vai ficar lá parado. Porque no decreto ele fala, não irá redesignar as audiências, enquanto aí perdurar essa pandemia, você não vai redesignar. Então o processo está lá parado. Vamos ver que o TJ vai ter que lançar um plano de ação, porque eu confesso, amigo Alcides, eu não sei se haverá uma adesão em massa, pelo menos nesse primeiro momento, à audiência virtual. Até porque tem que ter acesso à plataforma que o tribunal disponibilizou, você tem que fazer um cadastrozinho, você tem que, etc. Então, eu não sei se vai haver uma adesão em massa, mas o tribunal vai ter que se programar para as redesignações. Aí um colega aí perguntou muito bem, e as audiências de instrução, como é que vai ficar? O próprio decreto falou que pode fazer audiência de instrução da mesma forma. Mas na prática, aí é que fica interessante. Como é que vai ser a audiência de instrução? E para ouvir a testemunha vai ter que ir para o escritório do advogado, a testemunha vai para o fórum, a testemunha fica da casa dela. Então, aí, se a ideia é evitar a contaminação, então fica o advogado, o cliente e a testemunha no escritório do advogado, como é que fica? Então, realmente, o colega perguntou, e a audiência de instrução? O decreto autoriza a audiência de instrução por meio virtual, mas só que aí eu confesso que, em termos práticos, eu não consegui vislumbrar ainda a praticidade, como seria essa audiência de instrução, mas o decreto autoriza. O decreto autoriza audiência de conciliação, bem como autoriza audiência de instrução. A audiência de conciliação é mais tranquila, vamos dizer assim. O autor em sua casa, o advogado do autor em sua casa, e aí tem o réu, onde ele quer que esteja. Mas a audiência de instrução é que eu não sei como é que vai ficar. Tem uma pergunta de Laís aí, esse é o decreto 244, não, Laís? É o decreto 276, de 30 de abril de 2020. Certo? É esse decreto que nós estamos tratando a respeito dessas audiências por videoconferência. Eu concordo com você que a praticidade, a prática que vai nos levar a entender o que é ou não possível. Né? De fato, é o seguinte, estamos nos reportando a alguns advogados que são de Valença, da subseção, e nós tivemos hoje uma reunião com o doutor Leonardo, que é o juiz substituto
que está assumindo o juizado num período agora em que a juíza titular saiu de licença por questões de saúde e também, consequentemente, irá prolongar essa licença por conta do estado gestacional. E aí, conversando com o juiz substituto, ele disse: doutor, nós não temos condição de fazer as audiências por videoconferência por enquanto. Em que pese o decreto esteja aí regulamentando, eu estou, segundo o juiz, fazendo parte da Comissão do Tribunal de Justiça de regulamentação da sistemática das audiências por videoconferência, mas nós não temos ainda a capacidade operacional para tal. Em primeiro lugar, a juíza leiga recém assumiu, nós não temos um contato direto com ela, né? A conciliadora também é nova, não teve ainda contato, inclusive com a instrumentalidade do Projude. As partes da nossa região não têm acesso à internet. E aí a situação fica por demais complexa, realmente. Nós não vamos ter condição, num momento como esse, de estar parametrizando todas as circunstâncias e todas as dificuldades para a implantação da audiência por videoconferência em nossa subseção. Então, assim, em que pese nós saibamos de que é um momento de crise, de que o advogado está precisando trabalhar, de que marque as audiências, mas é evidente que esta regulamentação ela está se dando por justamente estarmos nesse período de crise. E o decreto ele é bem claro que é em circunstâncias excepcionais. Só que aí me surge uma dúvida que eu vou passar para você essa bola para você me responder. Designada já a audiência, as partes precisarão peticionar nos autos para dizer que não querem a audiência em videoconferência, sim ou não? Ou ela terá que pedir a audiência de conciliação ou instrução para que a outra parte aceite também a audiência para que ocorra essa audiência por meio de videoconferência. Qual é a sua interpretação nesse sentido? Amigo Alcides, minha interpretação é que como o tribunal lançou uma plataforma, me esqueci o nome, não sei se você consegue achar aí, mas lançou uma plataforma da audiência virtual, as partes, na minha concepção, na minha interpretação, as partes têm que peticionar na própria plataforma. É tanto que eu entrei na plataforma, você faz um cadastro e Sim. nessa plataforma você requer que a sua audiência seja via virtual. Além de olhar a plataforma, eu também olhei, essa semana eu teria algumas audiências, e eu olhei os processos e não vi nenhuma movimentação, nem de cartório, nem de juiz, nem de partes, nem de nada, nem de advogados. Então, na minha concepção, tudo tem que ser feito na plataforma da audiência virtual. Lá você cadastra, lá você informa o processo, e aí dissesse isso, olha lá, ADV Camila Sobral Queiroz. A colega Camila aí corroborando, então é isso. Como tem aí o... O nome da plataforma é Audiência de Conciliação Covid-19. E o link está lá no site do TJ, para quem... Isso. Aí você vai, peticiona lá, cadastrando o seu processo, informando aí a vontade de fazer a audiência não presencial. Teve uma pergunta interessante de Emanuel. Se considerando as audiências presenciais estão suspensas desde o dia tal e agora instituíram, como seguirá o calendário? Emanuel, na minha interpretação, seguirá a data já designada para as audiências. Até porque o próprio decreto fala que não haverá intimação, nem redesignação, nem nada. Então, por exemplo, se você for autor e tiver uma audiência, sei lá, quarta-feira, aí você já providencia junto ao seu advogado para cadastrar, para poder querer essa audiência. Agora, Alcides tocou num ponto muito interessante. Tá, mas e aí o réu também tem que peticionar? Por quê? Porque a lei fala que se o réu se recusar, proferirá desde logo sentença.
Então eu fiquei nessa, eu fiquei na minha. Me Mas ajuda aí eu aí. vou. Eu estava analisando o decreto com muita parcimônia, né? E Hum. aí, depois que eu passei a estar como procurador e às vezes redijo Sim, projetos de lei, etc., eu fico muito criterioso quando vou tratar de algum determinado ponto dentro de uma legislação e que eu trago ela nos aspectos gerais, está lá dos atos gerais, e depois trago a especificidade. Você vai ver no decreto que existe um capítulo específico para as audiências de conciliação por videoconferência nos juizados especiais cíveis. isso, Né? isso. Neste capítulo específico, se você se apegar a este ponto, nós ficaríamos com a dúvida se seria obrigatório ou não estar em audiência, porque ela já chega assim, ó, nas audiências de conciliação dos processos em trâmite nas varas do juizado especial civil, é obrigatória a presença virtual da parte autora, com Sim, ou sem advogado, observada a Lei 9.099. Aí você, sim. poxa, está tratando, está dizendo que é obrigatório? A parte demandada deverá apresentar a sua defesa mediante inserção no processo eletrônico até o início da audiência de conciliação. Ó, se não botar a contestação, vai trazer a possibilidade de revelia. Aí vem o parágrafo segundo, ó. Ausente o autor da audiência de conciliação por videoconferência, o processo será extinto, sem resolução no mérito nos termos do artigo 51. Houve ausência, vai ser arquivado. Então você, poxa, você está pegando somente o capítulo, você vai enlouquecer, vai achar que o processo é obrigatório e não houve, já houve a resignação, a parte nem se habilitou lá na plataforma, nada, e já tem aí algumas situações que poderão levar a prejuízo para as partes, né? Você veja que nesse capítulo trata totalmente do juizado, mas sem dizer o que estava sendo dito lá nos dispositivos gerais desse mesmo decreto acerca da situação referente à excepcionalidade. Mas aí a gente vai para o artigo 1º do decreto, e fala que as audiências que não puderem ser realizadas por meio virtual serão suspensas sem a designação de nova data, não devendo ser expedidas novas intimações às partes e aos advogados, enquanto não houver o retorno das atividades judiciais no regime de expediente normal. Então, o que é que acontece? Se a sua audiência está sendo designada, não quer dizer que é obrigatório Sim, sim, dentro da interpretação geral do decreto. sim. Porque nos atos gerais está dizendo que se não for possível ser realizada, e não está especificando o motivo pelo qual não poderá ser realizada. Existem das diversas circunstâncias. A parte não tem acesso à internet, a parte não reside na localidade, ou mora na zona rural, não tem como vir até a sede do município ou ao escritório. Então, das diversas circunstâncias que a vida pode nos trazer de impossibilidade para a ocorrência dessa audiência, isso traz a ressalva de que não é obrigatório mesmo no juizado. Sim, Então, sim. em não sendo obrigatório, se uma das partes peticionar dizendo que não tem condição de participar dessa audiência, tão logo, isso é uma interpretação trazida por nós, eu não tenho dúvida que nenhum juiz vai aplicar revelia ou vai arquivar o processo se for peticionado nesse sentido. Agora, o que tem que se tomar cuidado aí uma vez uma das partes tendo cadastrado o processo para Sim, audiência virtual, de uma vez cientificado, porque também ele não vai deixar de ser cientificado, de se reportar imediatamente, dizendo da sua impossibilidade. Porque se sim. ele ficar omisso e ele não se manifestar, tão logo quem cala Sim, consente. Vai ensejar certamente ou no arquivamento ou na a revelia. revelia. Pô, a revelia. Eu Isso concordo, absolutamente, concordo, né? concordo contigo. Agora, minha preocupação aí vai se dar com as intimações, porque o próprio tribunal, quando trouxe a ressalva lá referente
ao gasto com a R, com as intimações pessoais, ela disse que as intimações poderiam ser utilizadas de qualquer meio que seja idôneo para cientificação das partes, quer seja o WhatsApp, telefone, e-mail e etc. Então, assim, muitas dessas formas talvez não sejam a mais adequada, porque ainda nós não temos capacidade de operacionalizar esses meios. E, digamos, se for encaminhado uma notificação para o meu e-mail pessoal, ou será que esse encaminhamento será válido? Eu vou achar que é vírus. Tem essa preocupação. Às vezes tem um WhatsApp, no interior nós temos os telefones dos oficiais, né? Então, eu recebo de um oficial, aí eu vou acreditar. Agora, se eu não responder, e se eu não ler? Sim. Ele vai certificar que houve a notificação? Então, é uma cautela que a gente só vai se ver com o tempo. Eu posso agora precisar que estou mais tranquilo, né, de falar para os colegas que são da nossa subseção, bem como os outros de outras subseções que estão aí nos ouvindo, que eu já vi alguns, né, Itabuna, eu vi Gandu, um abraço para Plínio aí, eu vi Santo Antônio, enfim, todos eles, acho que com o decreto fica um pouco mais tranquilo, de que é um momento de excepcionalidade. A ferramenta está vindo não para prejudicar, mas para ajudar dentro daquelas hipóteses que são necessárias, né, a audiência, por conta da urgência, por conta de algumas circunstâncias que precisam imediatamente de ter um trato mais rápido pelo judiciário, até porque a vida não pode parar. Então, essa é a circunstância. E também, Alcides, só para complementar o que você disse, que deixou claro que a audiência ela é facultativa, é uma opção. Por exemplo, para os colegas eu falo, hoje eu teria uma audiência com a cliente aqui na terceira vara do juizado de Itabuna. Mas, como o decreto saiu agora, eu não sou louco de cadastrar processo, de requerer, etc. E aí vai ser um trabalho para mim, para me cadastrar, vai ser para cliente também, etc. E aí pronto. E aí, o que é que eu fiz? Falei, olha, mas eu vou olhar o processo para ver se teve alguma movimentação, que eu com certeza saberia que não iria ter. E não teve nenhuma movimentação. Agora, eu não tive prejuízo processual, vamos dizer assim, técnico processual. O processo não foi arquivado, minha cliente não foi condenada em custa, não teve nada disso. O processo está lá parado. Mas vai ficar suspenso. Isso. Qual vai ser o prejuízo? Vai ficar suspenso até retornarem os andamentos físicos. Quando retornar tudo normal, aí as audiências serão redesignadas. O que eu vou ter é isso. Mas, colegas, tem a possibilidade de ser feito algum acordo extrajudicial, etc., sem problema nenhum. Mas o que esse decreto me tranquilizou foi que deixou claro que é facultativo, que é opcional. As partes têm que ir na plataforma, têm que cadastrar o processo. Como você tocou no ponto muito, muito feliz, Alcides, muito interessante. Você falou, olha, a lei, tudo bem que no primeiro momento foi aquele impacto, mas com certeza a intenção do legislador foi a melhor. A lei, o decreto e a plataforma estão para ajudar. Óbvio que não vai querer, não. A finalidade não é prejudicar. A finalidade é com que se auxilia a celeridade processual, não é prejudicar. Mas o que me deixou mais tranquilo e mais feliz é que deixou claro que é opcional. Vocês têm que ir na plataforma, cadastrar o processo, para a partir daí poder ser feita audiência virtual. E perceba que essa audiência virtual, a lei e o decreto deixaram claro que é a audiência virtual. Por quê? Porque o processo vai prosseguir normalmente no Projude. É tanto que o próprio decreto fala, olha, tem que peticionar, juntando a contestação, até a realização da audiência. É como se fosse audiência E ela será reduzida a termo. Isso, pois é, então. O Projude não vai deixar de existir. É apenas a plataforma para fazer a audiência. Haja vista a impossibilidade, em razão da pandemia, de estarmos presencialmente, a audiência será feita virtualmente. Então, o processo vai existir, o Projude vai existir, mas apenas a audiência que será virtual.
Eu estou vendo aí bons amigos aqui participando, Magno e Riane, que foi a grande conciliadora de nosso juizado aqui, tem feito um excelente trabalho em Salvador nas sustentações orais. Enfim, eu acho que com esse arremate a gente conclui com louvor aquilo que nós nos predispomos a fazer, né? Que foi, teve alguém aqui que mandou alguma mensagem. Para quem não sabe, Geraldinho é o homem mais ensaboado que eu conheço. Mas terminando, Geraldo, só faltam 8 minutos de live, a gente fala até demais, faz muito tempo que a gente não se vê. É verdade. Você só quer viagem internacional. E aí eu queria me colocar à disposição aí dos colegas da sucessão que não puderam ter a oportunidade de hoje nos ouvir. Eu vou salvar a live, vou deixar aí. Vou tentar, eu aprendi um aplicativo aí que baixa essa live para disponibilizar em outros meios de acesso. Eu vou tentar fazer isso também, porque é de suma importância. A gente está refletindo desse ponto de muita discussão, né? Eu costumava sempre falar que toda mudança, por melhor que seja, sempre causa um espanto. E a gente tem que ter muita calma quando a gente recepciona algo novo, né? Para que a gente não pegue isso da pior forma possível. Então, eu queria deixar os meus colegas da subseção, os colegas que estão aí nos ouvindo, lá esse Peixinho, que hoje fez até a divulgação da live, que está aí, essa menina que é sensacional. A Ana Paula estava preocupada, coitada. Ô, Ana, fique despreocupada, um beijão. Fique tranquilo, né? Nós estamos num momento de crise, estamos, mas tudo que está sendo feito é para melhorar, não para atrapalhar, né? Então, tenhamos essa calma, e eu queria aproveitar o ensejo de mais uma vez agradecer a você, Geraldo, por todo o afeto, pelo seu conhecimento, pela possibilidade de estar compartilhando do seu saber por esse quase uma hora, viu? Um abração, meu irmão. Eu queria passar a palavra para você para fazer as considerações finais. Meu amigo e irmão, você sabe que eu estou sempre à disposição. Na verdade, esse bate-papo jurídico com alguém com um profundo conhecimento como você me deixa muito feliz. Mais ou menos, mais ou menos. Esclarece também para mim muita coisa, em que pese ter ficado 4 anos vendo diariamente o juizado, ainda surgem muitos questionamentos e a gente percebe o quão dinâmico é o juizado, que comporta interpretações, inovações legislativas e etc. Estou muito feliz de estar aqui contigo, revê-lo mesmo que virtualmente, mas em breve presencialmente estaremos juntos. E estou à disposição, meu amigo, para a gente bater papo sobre qualquer tema aí, para que a gente possa debater, até porque aprender contigo é sempre um privilégio, é sempre satisfação. Quem aprende sempre sou eu. E aqui eu reitero que, com certeza, os amigos de Valença, os colegas advogados, estão felizes e satisfeitos com a sua presidência. Eu acompanho mesmo de longe, mas sou fã do seu trabalho, não só como advogado, mas também agora na parte administrativa como presidente. E você realmente está fazendo um brilhante trabalho à frente da OAB Valença. E como um colega colocou aí, com você. Teve um colega que colocou aí, o doutor Alcides Bulhões, presidente nacional da OAB. Indica aí. Tem grande chance. O Luiz Viana vai me botar para correr daqui a pouco. Nosso candidato é Luiz Viana agora. Se depender da competência aí, vai longe, vai longe. Mas, meu irmão, um abraço aí, viu? Tudo de bom. Valeu, meu irmão. Qualquer coisa, eu estou à disposição, viu? Um abraço. Mande um abraço para minha amiga Loíse, viu? Deixa um abraço para ela. Beleza. Tudo tranquilo. Valeu, meu irmão.